isso. E aí, eu compro um apartamento ou eu alugo um apartamento? É óbvio que tudo vai depender do seu patrimônio, da sua condição financeira. Se você tem recursos infinitos, vamos dizer assim, você pode comprar um apartamento, não vai fazer diferença, você concorda? Mas vamos falar para a grande parte da população, o que eu entendo hoje, quando você está numa fase de transição, então quando eu saio da casa dos meus pais até eu começar a formar família, é uma época que eu recomendo que as pessoas não comprem de forma alguma, porque você tem muitas possibilidades, você precisa estar muito mais líquido, tá? Não só financeiramente, mas com a vida líquida. De flexibilidade. É o líquido nesse sentido. Eu vou fazer uma pós-graduação. Preciso mudar para Curitiba. Para Curitiba. Não tem nenhuma âncora que me segura aqui. Nada. Então, eu acredito que até você constituir uma família, não há a menor necessidade ou motivo para comprar um apartamento para uso, tá? Não estou falando para investimento. Quando a pessoa vai ter uma família, que a gente começa a falar em estabilidade, tem até uma estabilidade emocional, de ter o seu bem, etc., aí eu percebo que é a hora de você ter um apartamento, um bem próprio. Isso óbvio se você tem recursos suficientes para poder fazer tudo aquilo que você tem na vida, sua vida produtiva, para investir no teu negócio, fazer um capex que você precisa. Então você pode comprar o seu apartamento nessa condição. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Gestão, podcast aqui do G4 Podcasts, onde a gente traz grandes nomes do mercado brasileiro que estão fazendo esse país acontecer. Trazemos donos de empresas, C-levels, diretores, muita gente boa para contar um pouquinho da história deles, daquilo que eles já fizeram que deu certo, que deu errado, para que você possa aprender com esses erros e esses acertos e ter uma vida um pouco mais simples aí na sua trajetória empreendedora. E hoje tenho um prazer inenarrável de falar com esse cara que eu tanto admiro, que se tornou um grande amigo aí nessa jornada, que é um cara que está revolucionando o mercado imobiliário. É um cara assim que ele de fato está fazendo que esses modelos de moradia mais flexíveis virem realidade em cidades aqui como São Paulo, mas não só aqui, como em várias cidades no Brasil inteiro, né? Então ele usa muita tecnologia para conectar com serviços e com moradia para que você possa morar numa grande cidade mais perto do seu trabalho, num valor que caiba no seu bolso. E é por isso que hoje eu tenho o prazer de trazer ele aqui, Alexandre Frankel, CEO da House e Chairman da Vitacom e também mentor aqui no G4 Educação. Muito bem-vindo, meu querido. Brunaço, que prazer. Isso aqui eu tava lembrando, quando eu tava começando a House, o primeiro evento que eu fiz, vocês estavam começando Gestão 4.0, eles nasceram ali... Mais ou menos na mesma época. Você lembra daquele evento que a gente fez no MIS? Nossa, foi irado. Foi irado, né? Foi eu que falei, o Christian Barbosa. O Christian, aqui entrar no lugar do Alfredo. Era pra ser você, o Thales e eu. O Alfredo ficava puto. Fica puto quando você fala isso, E o Thales? O Thales, o Alfredo não tava. Eu, o Christian, você e o Thales. Foi muito legal o conteúdo e, cara, muito legal estar nessa jornada. E como você falou, grandes amigos que eu fiz aqui no G4 e sou muito grato também. Prazer estar aqui contigo, irmão. Boa. Olha só, galera, para quem tá ouvindo a gente já fez um episódio aqui no Extremos, eu, o Alfredo e o Alê. Foi um papo irado e hoje a ideia é a gente falar de outro lado, esse outro lado do Alê, gestor, né? Então, fica atento, já pega aí o papel para anotar, ou se você estiver na academia, já abre o bloco de notas que vai ter aprendizado demais hoje aqui. Você vai entender aí um pouquinho mais sobre a House, um pouquinho passando a Vitacom, né? Como essas duas empresas estão inovando aí no mercado imobiliário, mas a gente também vai falar um pouquinho sobre flexibilidade, qualidade de vida, o papel da tecnologia na criação de novas experiências urbanas. Vamos falar também sobre a visão do Alê aqui, sobre o futuro do mercado imobiliário e da moradia e como nós, empreendedores, podemos aplicar esses conceitos que a gente vai aprender aqui hoje nos nossos negócios. E para começar aqui, já ir direto ao ponto, né? Cara, como que anda a sua carteira de motorista? Porque vou te falar, viu? Desde que você começou a mudar esse setor, eu vejo que você tá para cima e para baixo toda hora de bicicleta ou de aplicativo, né? Cara, como que
essa revolução, né, no setor imobiliário que você tanto defende, no seu ponto de vista, foi responsável por fazer você largar a direção? Foi total, na verdade, Brunão, e acho que isso é uma característica de todos os empreendedores, de uma situação que eu vivi, né, de uma grande dor, acabou virando meu negócio, e acho que todo empreendedor tem essa capacidade de transformar experiências e problemas e dores em negócios de sucesso. Então, eu vendi uma empresa bastante jovem, eu fundei minha primeira empresa, eu tinha 17 anos. A gente fez o Show do Milhão, você lembra do Eu Silvio? O lembro, Show do lembro. Milhão do Silvio, saudoso Silvio. E eu vendi essa empresa bastante jovem, eu tinha 23 anos, e eu era um cara que ficava 5 horas por dia dentro de um carro. Essa era a minha experiência, eu morava longe, estudava longe, e quando eu casei, eu fui morar num apartamento bem pequenininho, que era muito perto do meu escritório naquela época. E eu comecei a trocar aquelas 5 horas, eu comecei a ir a pé, de bicicleta. Além de ganhar 5 horas por dia, eu comecei a interagir com a cidade. A gente não para pensar, mas eu queria que quem estivesse ouvindo aqui refletisse quanto você interage com a cidade. As pessoas entram no carro, vão para o escritório, têm um certo medo, uma preocupação com segurança, então você acaba não interagindo mais com as pessoas. Aquele negócio da banca de jornal, o cara que A padaria da está na rua, a esquina. padaria, a loja do lado da tua casa, o que as pessoas estão falando. Então, a maior parte das pessoas, principalmente os empresários, acabam perdendo o contato com o mundo, que é o Perfeito. mundo onde a gente faz negócios. Então, onde a gente se relaciona, tem que ouvir o que as pessoas estão falando. Eu tenho um hábito, Brunão, dentro dessa minha filosofia de vida, de andar muito de metrô. E eu escuto muito o que as pessoas estão falando, os hábitos, o que elas estão vestindo. Cara, e esse tipo de comportamento talvez é uma das principais percepções que um empreendedor tem que ter. Então, continuando a história, eu ficava 5 horas, comecei a trocar a minha rotina de carro para fazer trajetos a pé, de bicicleta, comecei a trabalhar sem usar o carro, até que eu fiquei tão empolgado com isso que eu falei, vou criar um novo negócio para resolver o trânsito na cidade, porque a experiência que eu tive foi tão transformacional que eu quero transformar isso no meu novo negócio, na minha jornada empreendedora. Minha família vem do mercado imobiliário e eu falei, eu quero construir uma incorporadora, uma empresa que produz apartamentos para que as pessoas possam morar nos melhores bairros de São Paulo e não precisem ficar no trânsito como eu ficava. Aliás, meu primeiro prédio foi aqui a 2 quadras aqui da onde a gente está, na sede do G4, e assim começa a Vitacom para resolver o trânsito. Eu escrevi 3 livros, como Viver em São Paulo Sem Carro, e há muitos anos eu não tenho carta de motorista, eu não dirijo, então eu sou o maior filador de caronas que você pode imaginar. Metrô, aplicativo, a pé, de bicicleta, e eu vou te falar que é mágico, assim, também essa experiência para conhecer gente, para interagir, tem sido fenomenal, e eu muito recomendo para quem está aqui escutando a gente. Boa. A Vitacom começou faz quanto tempo? A Vitacom vai fazer 17 anos, 17 então anos, ela cara. Que começou... jornada, hein? É insano, às vezes você olha, Quantos eu prédios vocês nem... já fizeram, você Mais de sabe? 100, Mais de mais de 100 100. prédios. Esse ano a gente ultrapassou bastante. E todos com esse mesmo conceito de fazer no centro da cidade apartamentos menores do que, né, o Uhum. comum, mas com muita flexibilidade. Mesmo conceito em todos ou não? Sim, tinha 90%, tá? Às Uhum. vezes ele segue sempre o mesmo conceito de propor mobilidade, propor uma vida mais prática, mais leve. Ele pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas nós ficamos muito conhecidos pelos apartamentos compactos, né? Qual era a Perfeito. filosofia? Vamos fazer um apartamento menor que cabe no bolso e a gente democratiza a moradia, porque mais gente vai poder comprar nos melhores bairros e vai poder se deslocar, poder ir a pé, ficar perto do trabalho e tornar a moradia mais acessível. No começo foi muito criticado, o pessoal achava que era um negócio de pobre. Não fala Aham. kitnet de pobre. As empresas não queriam vender o meu Que apartamento. loucura, As de cara. grandes imobiliárias hoje que faziam lançamentos não queriam, os bancos não queriam financiar, porque eles entendiam que era meio depreciativo na carteira ter uma kitnet. E eu falava, não é porque a pessoa vai morar num apartamento menor que ela necessariamente é uma pessoa que não tem recurso, mesmo se não tivesse, mas assim, é um estilo de vida, a pessoa morar prática, morar compacta, ir a pé, não querer se preocupar com afazeres, pagar condomínio, IPTU, porque não é só o apartamento. Sim, é E tudo que aí a vem gente junto. trouxe um segundo conceito que foi revolucionário, que foi trazer a economia compartilhada para dentro dos prédios. Então, quando a gente começou, os prédios eram um salão de festas, uma mesa de ping-pong, um negócio que ninguém usava, ficava lá E realmente ainda nem cheirando usa, né? naftalina e não usa. Ah, E o que eu pensei foi o seguinte: o cara mora num apartamento pequeno, eu vou fazer o térreo para que ele seja uma extensão da casa da pessoa. Então, essa é uma outra dica para quem é empreendedor aqui e está escutando a gente. A coisa que eu mais aprendi na minha vida empreendedora foi entender e aprender com outras indústrias.
Então, olhar a indústria automobilística, olhar a indústria de tecnologia, o que está acontecendo na internet. Então, eu vi aquela questão da economia compartilhada, então estava bombando Uber, Airbnb, e eu falei, olha, o térreo pode ser uma grande área compartilhada que seja uma extensão da casa da pessoa. Perfeito. Então, se ela mora compacta e ela quer convidar as pessoas para jantarem em casa 1, 2, 3 vezes por mês, que seja, ela não precisa pagar aquele preço, ela não precisa pagar IPTU sobre aquilo, manutenção, ela pode convidar os amigos na área comum do prédio. Ela quer trabalhar num lugar bacana, vai no coworking e assim por diante. Então, o prédio, o térreo, que tem toda aquela área até então ociosa, a gente criou uma extensão da casa da pessoa. Então, foram duas grandes revoluções que a Vitacom trouxe para o mundo imobiliário, que foi a compactação dos apartamentos criando um novo conceito e o compartilhamento das áreas comuns, de forma que os prédios sejam uma extensão da casa da pessoa. E na época era assim, as pessoas chamavam de um dormitório, kitnet, quarto e sala, e a gente criou um termo que não existia na língua portuguesa, que é estúdio. Estúdio queria dizer um apartamento menor para uma pessoa que é descolada, uma pessoa que quer um novo estilo de vida, uma pessoa que acredita ou que tem essa necessidade. E aí essa tendência ela difundiu, né? Ela foi para o país todo e a gente de fato influenciou uma geração inteira de empreendedores, de empresários no Brasil com uma nova filosofia, uma nova forma de morar. E como que você fez essa mudança, né, dessa revolução da Vitacom em termos de moradia mesmo, né? Eu mesmo, quando vim para São Paulo em 2010, o grande medo que eu tinha, né? Que eu estudei em Campinas, fiz o Unicamp. Você é de Campinas, originalmente? Eu sou de Assis, interior de São Paulo, cidade de 100 mil habitantes, né? Uhum. E lá em Assis, poxa, é tudo perto. Para ir para a escola é andando, 10 minutos. Para ir para o clube é 10, 12 minutos de bicicleta. Daí eu mudei para Campinas, que eu morava em Barão Geraldo, então ia de bike também para faculdade, voltava de bike. Daí fui morar fora do Brasil, morei 3 anos, né? Na França, que eu morava do lado da faculdade e se não tinha metrô e trem para tudo quanto é lado, super rápido, super fácil. Daí mudei para Hamburgo, também é de bicicleta para todo lugar. Você fala francês e alemão ainda? Não, alemão eu falo pouquinho. Você é um animal, hein, meu? Não, sou não. E daí, quando eu voltei para cá, para o Brasil, que terminei a faculdade, falei, vou ter que trabalhar em São Paulo, e meu grande medo era esse, morar longe e ficar 1 hora, 2 horas, né, para chegar no trabalho e pegar muito trânsito. Então, a escolha do primeiro lugar que eu morei era ser próximo do metrô ou do trem de São Paulo. E foi uma bela escolha, só que era isso. Não tinha, eu acho que já tinha, né, 2010, a gente tá em 2024, então não tinha ainda Vitacom. Não tinha. Não. E eu morava numa kitnet, assim, que, cara, era o tamanho dessa sala aqui, ó. É isso aí. E tá tudo bem, porque pra mim, cara, eu saía pra trabalhar cedo, voltava tarde, e era o que eu precisava. Fim de semana nem ficava em casa, ia sair com os amigos, cara, era ótimo pra mim. E o bom era que, assim, morava em Pinheiros, na Arthur de Azevedo ali. Uhum. Então, morava super bem, sabe? Localizado bem. Daí depois eu mudei pra Vila Madalena, também num apartamento pequeno, mas daí dividindo com 2 amigos e tal. Daí também, cara, morava perto do metrô, mesmo esquema. Depois mudei com a minha esposa, que era namorada na época, também num lugar pequeno, mas bem localizado. E daí depois, quando a gente trouxe a RAP pro Brasil, eu mudei pro lado da RAP, do escritório da RAP. Genial. Daí depois, né, daí tive meu primeiro filho, daí fui ter o segundo, daí fiz o upgrade para onde eu moro hoje, agora com o terceiro tô fazendo o upgrade aqui do lado do escritório também. Mas vai demorar um tempo ali para reformar e tal, mas agora, é uma casa, é um apartamento que eu quero ficar os próximos 15 anos da minha vida. Você já mudou bastante, né? Já mudei bastante. Essa é outra tendência, né, das pessoas mudarem muito, mas eu diria que para morar numa grande cidade, eu diria que logística é tudo. Exatamente. E se você parar... Sempre mudei perto do Né? trabalho. É uma filosofia. É perto do trabalho e perto da escola das crianças. Quem entende e aprende isso não vai querer mudar nunca, né? Desse estilo de vida. Agora tem um ponto que eu acho que é crucial, que eu acredito, que as empresas que revolucionaram atualmente a nossa economia são aquelas que conseguiram de alguma forma trazer praticidade, facilidade e economia para as pessoas, né? Se você olhar as grandes empresas hoje que dominam o mundo, então dentro dessa filosofia, né, de oferecer logística, mais tempo para as pessoas, gerar praticidade, e foi muito sempre que eu acreditei. E é um pouco na contramão, né? O mercado imobiliário, se você pegar a maioria esmagadora dos empreendedores, eles são engenheiros
eles têm muito a cabeça, né, de eficiência, e tá certo, mas é uma cabeça muito mais técnica, Sim. de trazer eficiência construtiva. E tá certo, tá ótimo. E é um componente importantíssimo. Mas existe um outro lado, né, do mercado, do produto em si, que é o que você está oferecendo na ponta para o seu cliente final. E acho que foi muito sempre o que me drivou, né? Sempre foi meu propósito. Tanto que a minha ideia era resolver o problema do trânsito, não tinha absolutamente nada a ver com o mercado imobiliário. O mercado imobiliário era um meio de propor uma nova vida na cidade. Perfeito. E assim começaram os negócios, e daí vem uma percepção atrás da outra. Essa é a outra característica, é o poder de adaptação do empreendedor. Né? Você começa a ver as coisas mudando, a evolução da sociedade, e você tem que entender o mercado de uma outra forma. Então, um dos outros entendimentos que eu julgo que foi fundamental foi entender que também o número de pessoas solteiras estava aumentando vertiginosamente. Então, as pessoas casando muito tarde, ou não casando, ou não querendo ter família tão cedo, não querendo tomar uma dívida aos seus 20 anos de idade por 30 anos, sendo que aquela pessoa ia mudar, vide você, quantas vezes você mudou ao longo da vida, né? Eu vou mudar de trabalho, eu vou estudar fora, eu vou fundar uma empresa, eu vou mudar de cidade, trabalho remoto, trabalho híbrido. Eu tô indo para a sexta mudança em São Paulo em 14 anos. É impressionante. Então você vê o volume de mudança. Espero ficar muito tempo agora nesse lugar. Sim, mas depois os teus filhos vão crescer, você talvez vai precisar de um apartamento menor. Downgrade. A sede talvez vai do G4 vai para outro lugar, vai abrir uma regional e você vai ter que se locomover. Mas independente disso, eu entendo que a gente mudou muito forte o comportamento social. Sim. A própria pirâmide etária do país, ela mudou assim vertiginosamente nos últimos anos. Ela está se invertendo muito rápido. Mas só para finalizar aqui, nós temos uma quantidade hoje que se aproxima de 40%, 50% das pessoas solteiras. Então, a demanda pelo tipo de apartamento do público single aumentou muito. E muita gente fala, pô, mas produziu muito apartamento compacto, como é que é? E o que aconteceu foi que houve uma mudança real no comportamento da sociedade, ou no perfil da sociedade, em que a demanda por apartamentos para singles, pessoas divorciadas, aumentou muito. E a gente precisa produzir, porque não eram produzidos esses apartamentos, e isso se torna aí uma grande oportunidade, não só para prover para o morador, né, para vender para o morador, mas o investidor entendeu que essa pessoa quer muito mais alugar o apartamento do que comprar. Então, sem querer, né, quando eu comecei a empresa, eu queria vender apartamento para as pessoas morarem perto. Perfeito. E logo no começo eu já entendi que essa pessoa ela não quer comprar necessariamente, ela quer usar. E aí esse produto se tornou a Vedete, virou o grande produto, o astro do investimento imobiliário, porque você tem uma demanda praticamente infinita, ele rende um monte, ele está sempre ocupado, ele tem muita liquidez, então ele se tornou o queridinho dos investidores, e isso você tem aí um campo enorme, porque a demanda é crescente no Brasil por pelo menos mais 20 anos. E essa polêmica que você acabou de falar, cara, que todo mundo fala sobre isso. E aí? Eu compro um apartamento ou eu alugo um apartamento? E, cara, e você já meio que trouxe essa visão aqui de 2 pontos de vista diferentes, mas eu queria ouvir também de você, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E aí, por que eu compro ou alugo um apartamento? É óbvio que tudo vai depender do seu patrimônio, da sua condição financeira. Se você tem recursos abastados ou infinitos, vamos dizer assim, você pode comprar um apartamento que não vai fazer diferença, você concorda? Mas vamos falar para a grande parte da população, o que eu entendo hoje, quando você está numa fase de transição, então quando eu saio da casa dos meus pais até eu começar a formar família, é uma época que eu recomendo que as pessoas não comprem de forma alguma, porque você tem muitas possibilidades, você precisa estar muito mais líquido, tá? Não só financeiramente, mas com a vida líquida. De flexibilidade. É o líquido nesse sentido. Eu vou fazer uma preciso mudar para Curitiba. Para Curitiba. Não tem nenhuma âncora que me segura aqui. Nada. Então, trabalho, oportunidade, negócios. Eu quero morar 3 meses na Califórnia para aprender, eu quero ir fazer um curso, um OPM. Então, eu estou totalmente aberto para poder fazer o que eu quiser. Eu não tomei um endividamento, eu estou líquido, até líquido para poder investir nos meus negócios. Provavelmente eu estou numa fase de desenvolvimento. Então, eu acredito que até você constituir uma família, não há menor necessidade ou motivo para comprar um apartamento para uso, tá? Não estou falando para investimento. Quando a pessoa vai ter uma família, que a gente começa a falar em estabilidade, tem até uma estabilidade emocional de ter o seu bem, etc., aí eu percebo que é a hora de você ter um apartamento, um bem próprio. Isso, óbvio, se você tem recursos suficientes para poder fazer tudo aquilo que você tem na vida, a sua vida produtiva, então investir no teu negócio, poder fazer um CAPEX que você precisa, e então você pode comprar o seu apartamento nessa condição.
Tá? Então a minha recomendação é essa, e muito provavelmente, depois dessa fase que a família, os filhos crescem, vão morar fora, você vai entrar na melhor idade, e aí começa você ter um novo estilo de vida, que as pessoas também hoje estão muito mais líquidas, né? Estão viajando mais, eles vão visitar a família, não querem ter preocupação, às vezes as necessidades do público de melhor idade, ela é diferente, então você volta talvez para um estado de liquidez novamente. Então, o que eu acredito que a gente tem que ter uma moradia de acordo com cada etapa da nossa vida. Eu acho que esse é o futuro da moradia e dos negócios imobiliários. Cara, você acabou de escrever minha vida, né? Porque eu fui alugando até quando eu tava ali do lado da Rappi, eu alugava ainda. Eu alugava do Dennis Wang. É mesmo? Era um apartamento que ele tinha, era dele, e daí eu queria mudar pra perto do escritório. Putz, fiquei lá com ele, daí nasceu o primeiro filho, daí na hora que foi nascer o segundo filho, eu falei, cara, já não faz mais sentido, pô, deixa eu já pegar um pra mim, né? Daí eu comprei um, que também apareceu uma bela de uma oportunidade. Legal. Que é o que eu moro hoje, né? E agora esse outro eu também comprei, mas eu comprei de alguém que estava fazendo downgrade. Que os filhos já tinham, putz, já estão com mais de 20 e tantos anos, já moram em outros lugares e, putz, o apartamento acabou ficando muito grande para eles. Eles já estavam lá, sei lá, 2, 3, 4 anos que não usavam nem metade do apartamento e daí eles estavam querendo, né, passar para frente. Para mim fez super sentido, né, também pegar para mim nesse momento, que pode ser que daqui 10, 15, 20 anos eu também queira fazer esse movimento de downgrade. Nunca se sabe, né? Isso aí tem uma coisa que a gente pensa muito, né, que a gente discute, além do público o público de maior idade tá crescente, que vai precisar de soluções. Cada vez que você faz uma mudança de apartamento, você tem um custo operacional muito alto. Você tem imposto, ITBI, comissão, mudança. Então é demasiadamente caro e as pessoas vão precisar cada vez mais mudar ao longo da vida. Então ter soluções, né, de praticidade, moradia como serviço, tokenização, são modelos que facilitam muito ou tiram muito custo dessa jornada nova que a gente está experimentando. Então, outra coisa que é muito importante, né, para o empreendedor, para o empresário, é olhar essas mudanças de comportamento e começar a antever e preparar para poder atender em qualquer que seja o mercado. Agora, o que é muito legal na moradia, isso é uma dica aqui para quem que tá escutando a gente e assistindo, que a moradia ela interfere em praticamente todos os negócios de todos os ramos. Porque você imagina que a pessoa, o lugar onde ela mais passa tempo é na moradia, onde está ligado diretamente ao consumo, ao deslocamento, a tudo que a pessoa faz na vida. A moradia, ela de alguma forma está conectada. Então, o impacto nas outras indústrias, então a gente está impactando a indústria de eletrodoméstico, a indústria de mercados, a indústria de mobilidade, a indústria de logística. Então, o mercado imobiliário, ele invariavelmente precisa ser estudado e acompanhado muito de perto. Então, se as pessoas vão usar menos carro, importa na matriz energética, nos postos de gasolina, nos carros. Se a pessoa está consumindo hoje mercado dentro de casa, ele imprime um novo ritmo para todos os mercados, hipermercados, empresas de delivery, lojas. Então, existem muitos itens que são diretamente impactados pela moradia, que é um dos pontos mais importantes, mais cruciais na vida de qualquer pessoa. E como que você faz no seu dia a dia para ouvir esse cliente, esse consumidor? Porque você falou exatamente isso, olha, outras indústrias olhem para a moradia, porque como a moradia evolui, né, ela tá às vezes na frente dessa tendência de como todo o resto vai ser impactado, né? Então, putz, as pessoas estão agora em apartamentos mais compactos, consequentemente, eles vão ter uma lavanderia no prédio, que eles já não vão precisar mais da lavanderia dentro de casa, porque eles vão pagar por uso e não por ter. Então, isso vai impactar de alguma maneira a Brastemp, que vende isso. Putz, e que talvez o cliente dela agora não seja mais o cliente B2C, mas o cliente B2B, que deve falar, pô, deixa eu fazer lá um negócio mais parrudo, etc. Né? Como você faz para antever essas dores que os clientes sentem, cara? Acho que o principal, eu até comentei nesse lance de ir viver a cidade, né? Quando eu abandonei o carro, de andar muito, de conversar muito e ter percepções da cidade, mudaram muito toda a minha percepção em relação a negócios e ao meio social. E algo que eu faço questão, que eu recomendo muito, eu vejo muitos CEOs e empresários também, eles ficam no escritório, né? Eles pegam seu carro, saem da sua casa, não conversam com ninguém, até por questões de segurança, sobem nos seus prédios, nas zonas comerciais, trabalham de lá, óbvio, falam com bastante gente, mas a interação se resume às reuniões que ele faz e ao escritório e ao time, e voltam para casa no seu carro.
E o que eu mais aprendo é na exposição, tanto ao meio, à cidade em que a gente vive, quanto nas conversas com o público. Então, eu faço questão de descer a campo muito. Então, nós temos uma cultura, a gente faz diversos eventos e contato com os clientes. Então, eu estou sempre nos prédios, no lobby, em eventos com os clientes, conversando, trocando ideia com fornecedores. Eu viajei mais de 80 cidades no último ano, então falando com os empreendedores, conhecendo outras culturas, outros modos de como as pessoas estão vivenciando. Então, acho que a exposição é o primeiro. E o outro que eu volto a frisar é aprender com outras indústrias. Então, quando você está, por exemplo, aqui no G4, com diversos setores, segmentos e empreendedores de todos os tipos de indústria, os inputs que você recebe, eles são muito, muito importantes. Então, acho que a principal dica é se exponha a diversos tipos de conteúdo, diversos tipos de segmentos, de pessoas, porque provavelmente os teus insights, os teus maiores aprendizados vão vir de outras indústrias, de outras empresas, que não tem absolutamente nada a ver com o seu negócio. E, cara, como que foi essa tua virada de chave da Vitacom para a Housing? Conta pra gente aqui, conta um pouquinho do que é. Imagino que foi exatamente essa sua percepção da mudança, que você falou, opa, tem outra coisa que eu consigo fazer aqui, tão boa quanto, talvez mais escalável do que a outra. Nós temos um valor nas nossas empresas que nós somos inconformados, então a gente não se conforma com o status quo de como as coisas são. Então você imagina a Vitacom no hype, né, com recorde de faturamento, crescimento, pioneira na questão da moradia compacta, e eu nunca estive tão incomodado no período logo pré-pandemia. Eu estava realmente muito incomodado olhando que o mercado estava tendo uma outra segmentação de moradia como um uso, né? Foi a primeira grande tese que as pessoas teriam muito mais o uso da moradia do que a compra, necessariamente, assim como outras indústrias, né, que é o famoso SaaS e outras. Nosso é Living as a Service, né? Você viver como um serviço. E eu estava muito impactado olhando que a nova geração não queria mais consumir, que aquilo iria mudar assim, de uma forma muito violenta a indústria. E eu falei, cara, se eu não fizer, provavelmente alguém vai fazer, vai disruptar. Pode ser que vai impactar o nosso negócio inicial, com certeza. Pode ser que ele vá até disruptar o negócio, grandes chances, mas que seja feito pela gente. Então, o movimento foi bastante ousado, né? Eu saí de uma empresa de um faturamento muito expressivo, de um número de colaboradores, uma empresa muito estruturada, para fundar uma nova empresa. E o nosso primeiro escritório foi num apartamento de 20 metros quadrados, Brunão, que a gente pintou nós mesmos. Então, era o time inicial ali, era meia dúzia de pessoas. Carreguei colchão nas costas, atendi cliente, CX, planilha, então coisas realmente de estagiário, e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tive que reaprender linguagem de tecnologia, uma empresa que é nativa digital, né? Então como gerir uma empresa nativa digital que é completamente diferente, né? O movimento de data-driven, de como se comunicar com as pessoas, o tipo de assunto crescimento exponencial. Então foi muita coisa que aconteceu simultânea, e eu recomendo muito que todos os empreendedores e empresários também façam esse tipo de movimento, porque se jogar na zona de desconforto pode ser a melhor coisa que você faz para ter que se reinventar, para poder absorver novos conteúdos que você até leva para o seu negócio primário, né? E você vê que ao longo da história, várias empresas conseguiram fazer essa curva 2, né, de crescimento. Então a Microsoft, acho que é um exemplo maravilhoso, a Nestlé com a Nespresso, né, ele sair do café solúvel para uma máquina de café, também é um exemplo incrível, e tantas outras que não conseguiram fazer o segundo movimento, o vídeo blockbuster. A Netflix também, a Netflix é incrível, né, o cara saiu do movimento de um business de DVD, de envio de DVD pelo correio, para sair para um conteúdo, para uma parte de streaming, de inteligência artificial, né, de produção de filmes, sendo que nem existia banda larga, né? Olha o grau da ousadia. Perfeito. Às vezes a gente acha que tem um desafio, né? Não tem uma tecnologia, não tem uma regulamentação específica. O cara começou um negócio que ainda não existia banda larga, não existia a infra para ele poder chegar onde ele queria. E essa é um pouco da vida do empreendedor que acredita, né? Que tem uma visão, que ele persegue, tem que ter uma resiliência sobrenatural, mas é muito legal, e quando você cria algo novo e que realmente impacta a vida das pessoas, é muito legal. Então o que me moveu a fazer esse movimento foi simplesmente uma vontade, um propósito, uma ideia, uma visão de que era possível mudar completamente o mercado imobiliário, e eu também queria fazer algo em grande escala, né? Uma incorporadora, ela tem um limite de escala regionalizado, um limite de produção,
enquanto se você tem um modelo exponencial, que ele é muito mais relacionado a software, a modelos que são plataformas, você consegue crescer e E impactar muito mais gente. qual que é a diferença da House para a Vitacom? Para quem nunca ouviu falar, Legal. que eu acho difícil, mas... Legal. A Vitacom é uma incorporadora, né? A incorporadora ela fabrica imóveis. O imóvel, O ela vai imóvel. lá... Ela vai lá, compra o terreno, constrói, entrega, Perfeito. um ciclo longo de 5 anos, uma que a gente chama de uma empresa de heavy, muito pesada, né? De ativos. Sim, Então ela é uma, na verdade, ela é uma indústria. perfeito. Quando a gente fala da House, ela é muito mais uma prestadora de serviços digitais, na qual ela entrega a moradia como serviço e ela conecta serviços à moradia. Então a gente não tem nenhum ativo. Nós pegamos um prédio de incorporador em qualquer cidade, hoje são 200 cidades do país, e a gente leva toda uma tecnologia para o prédio dele. Então, só para explicar, para ficar mais fácil, você imagina que eu tenho um celular, que eu tenho centenas de aplicativos. Eu tenho o Waze, eu tenho o Instagram, eu tenho whatever, milhares, Beleza. WhatsApp, dentro do meu celular, iFood, que são os tudo aplicativos, iFood, que são os aplicativos no meu celular. Imagina que o prédio é um hardware, eu levo os aplicativos para esse hardware, só que os aplicativos são as indústrias do mundo real. Então tem o carro compartilhado da Localiza, da BMW, tem o mercadinho que a pessoa pode consumir, Legal. tem a adega de vinho, tem a geladeira da Ambev, tem a lavanderia autônoma da Unilever, da Omo, e isso são os aplicativos que tornam o prédio multifuncional. Então no meu celular era só o lugar que eu conversava, e ele passa a ser o lugar GPS, câmera, uma calculadora. Você tem o prédio, começa a ser o lugar onde eu lavo roupa, onde eu me transporto, onde eu compro todos os insumos, ele passa a ter uma característica multifuncional. Então a nossa missão é transformar o prédio de um prédio analógico num prédio digital e fazer isso numa grande escala. E daí, nesse prédio, as pessoas que moram lá podem ter comprado os apartamentos para morar, ou podem simplesmente alugar aquilo, mas vai ter uma bandeira House, e nessa bandeira você vai ter toda essa digitalização, que daí quem, sei lá, até o condomínio, talvez você faz toda a gestão por lá, conversar, sei lá, com a parte, sei lá, de portaria, tudo integrado. É isso? É isso. É legal contar a história, porque isso também pode inspirar bastante gente, que quando eu comecei, eu queria prover a moradia como um serviço. E qual que era a nossa filosofia? Vamos pegar um apartamento e vamos colocar uma moradia flexível para o cara poder usar e não necessariamente comprar aquele apartamento. Veio a pandemia, a nossa receita veio para zero, a empresa tinha 6 meses de vida, e aí a gente teve que se reinventar. E qual foi essa reinvenção? Nós nos associamos com, principalmente incorporadoras do Brasil inteiro, em que a gente leva a tecnologia não só a locação do apartamento, mas a gente embarca todos os outros serviços e transforma o prédio num prédio digital. Então se tornou, na verdade, quase que um Windows do mercado. O Windows está para os computadores, assim como a House está para o prédio, para o mercado imobiliário. Então a gente permite, sistema operacional, é um sistema operacional do prédio. Então ele pode se conectar a centenas, milhares de soluções, empresas multinacionais, que a gente coloca dentro do prédio. Então foi uma reinvenção por necessidade. Então esse é outro poder que o empreendedor tem que ter, porque as adversidades vão vir, né? Nós passamos por adversidades todos os dias, todos os meses, e esse poder de se reinventar, de seguir adiante. Então, por necessidade, a gente criou esse novo modelo, que hoje é o que a gente pratica de estar em todo o Brasil levando essa tecnologia. E daí, para esse incorporador, qual que é o diferencial para ele? Além da marca e de toda essa digitalização, é mais fácil dele vender? Então, ou quem está lá dentro vê mais valor? E como que é o modelo de negócio? Ele paga mensalmente uma licença? Ele paga uma vez e tem o resto da vida? Funciona dos dois jeitos? Como é que funciona? Legal. Então, o primeiro ponto é assim, ele tinha um prédio analógico, ele tinha um tijorola ali que ele vendia... Tijorola. É muito bom esse nome, cara, tijorola. Ele vendia aquele telefone, um prédio que não faz nada. Um prédio analógico, tem um salão de festas e uma lavanderia. Nem a lavanderia. Nem lavanderia tem. Aliás, tem uma cena muito engraçada, né? Que eu faço uma palestra que eu vou nas cidades para explicar o que é a House, e eu projeto ali na tela um prédio bege ali, baixinho, e eu dou uma zoada naquele prédio. Eu falo, olha esse prédio analógico, que lixo de prédio, ninguém vai querer morar nisso aqui, é obsoleto. E eu fui num evento em João Pessoa, e tinha um cara na primeira fileira, o cara fazendo assim, eu falei, mano, o que esse cara quer? No meio da minha palestra. Daí o cara levanta e fala, fui eu que fiz o prédio, assim, uma palestra de 5 mil pessoas. Nossa. O cara tinha feito o prédio que eu peguei a imagem do Google, né? Então, que sorte, Não, pelo menos já tá resolvido, eu não vou achar o cara de novo. Mas enfim, as construtoras fazem prédios analógicos. Quando a gente coloca todos esses serviços, que ele chega pro cliente dele e fala, olha, eu vou tirar praticidade, porque vai ser tudo muito mais rápido, é mais barato.
Então, como não tem o custo, não tem custo de loja, né? Sim. Não tem que pagar aluguel, segurança, IPTU, a pessoa vai lá e coloca, tem um mercadinho dentro do prédio, então os produtos ainda são mais baratos, você tem à sua mão tudo que você precisa, você muda a vida do usuário. Então o incorporador, né, a pessoa que está lançando um produto, ele fala, olha, meu prédio agora é um prédio digital, que ele tem esses 100 serviços, tem até medicina, check-up dentro do prédio, tem lavagem de carro, então imagina que o prédio passa realmente a ser multifuncional E tem um facilita aplicativo demais da House. um aplicativo da House que tem tudo e isso. Por isso eu consigo pegar tudo lá dentro. É que nem se fosse um mercado livre dentro do prédio. Perfeito. E aí o incorporador usa esse argumento, o corretor dele usa esse argumento, e ele vende muito mais, agrega muito mais valor. Então essa revolução que a gente traz de transformar o produto dele, que era um produto simplesmente convencional, num produto digital. E aí a gente ajuda ele. Era um produto que só fazia ligação, agora faz todo o resto. Faz todo o resto. Irado. Galera, vocês viram que, né, como em todo podcast que a gente faz aqui, todo episódio, a gente tem um presente aqui para você. Igual o Ale falou, né, desde essas tomadas de decisão, seja da mais simples à mais complexa, isso faz parte da nossa rotina como líder, né, igual o Ale tá falando aqui. E para te ajudar a evoluir como líder, o nosso time preparou aqui um guia de liderança com mais de 40 páginas que mostram para você como liderar melhor suas equipes, como fomentar melhor a cultura, como aprimorar o seu papel como gestor, tá? Sempre a gente traz esses materiais aqui para você que está ouvindo a gente de forma gratuita. Para você conseguir isso, entra lá no meu Instagram, @bruno.nardon, e digita a palavra construção. Construção. Só digita essa palavra, construção. E daí tem uma automatização que vai reconhecer essa palavra e vai mandar para você esse nosso guia de liderança com mais de 40 páginas para você ser o melhor líder do seu negócio. Beleza? Então vai lá, @bruno.nardon, me manda esse direct e a gente vai mandar esse conteúdo aí super legal para você. Cara, falando de tecnologia, né? Ainda no setor imobiliário, a gente vê que, cara, existe muita dificuldade da galera automatizar processo, trazer ciências de dados para o negócio, né? Como que você usa hoje, seja na Vitacom, seja na House, tanto toda essa parte de ciências de dados como automatização de processo para melhorar a experiência do cliente lá na ponta? Legal. Então, deixa eu começar pela House, que acho que é onde é mais latente. Sim. A empresa já nasceu inserida em prover a moradia através de tecnologia, né? Um business que ele já tem essa preposição. E hoje, então, você imagina, a gente capta dados, são milhares de apartamentos no Brasil inteiro rodando. Então, a gente coleta dados desde o número de deliveries, o número de aberturas das fechaduras digitais, os sensores no prédio, as antenas de Wi-Fi, o quanto a pessoa consumiu de cada produto, qual o consumo de banda, de internet, em que horários. Então você imagina a quantidade de dados, Brunão, de milhares de prédios de apartamentos rodando e o que isso pode significar. E aí chega um momento, né, obviamente, que a capacidade humana de análise de uma quantidade tão brutal de dados, ela é inviável. E aí se deu por necessidade usar algoritmos no começo, hoje muito mais inteligência artificial, e as decisões que nós tomamos na empresa e os produtos que a gente provê para os nossos parceiros, eles são totalmente hoje baseados não só na tecnologia em si, mas nos dados e nas análises feitas. Então hoje o incorporador, hoje que é parceiro, a gente consegue falar para ele com precisão qual o tamanho do apartamento, qual é o público, o que tem que ter no apartamento, quais são os itens mais consumidos. Então, o mercado que era totalmente intuitivo. Que irado. Cara, como é que funcionava o mercado imobiliário? Tinha empresas de pesquisa que entrevistavam ali uma amostragem de 200 pessoas, sabe-se lá como, e a intuição do empreendedor, o cara falava, vou fazer um prédio de 3 dormitórios, 200 metros quadrados, e era isso. Às vezes dava ruim, às vezes dava bom, mas enfim, era uma coisa muito, eu diria, amadora. Sim. E você imagina que agora, né, que você consegue brifar com precisão aonde ele tem que construir um prédio, a que preço, qual é o público, qual é o tamanho da demanda e o que precisa ter naquele prédio, baseado nos prédios que estão rodando. Não é um questionário e não é pegar dados do passado. Então a revolução que está acontecendo ela é muito grande. E agora o que é muito bacana, né, você vê a diferença cultural da empresa, que uma empresa que nasce com determinadas premissas e cultura, ela é muito diferente. Eu sinto uma diferença muito grande entre uma empresa
A Vitacom já é uma empresa muito avançada no mercado imobiliário, mas quando a gente fala de uma empresa nativa digital, de uma PropTech, é muito diferente, cara. Assim, a forma como as pessoas se comportam, como elas analisam, como elas se programam, a forma de pensar é exponencial, né? Os números são muito diferentes. Cara, eu jamais imaginei, não, assim, uma empresa que vai fazer 5 anos, que nasceu num apartamento de 20 metros quadrados, saiu de uma pandemia e hoje está com prédios operando em 200 cidades. Assim, eu jamais imaginei que seria possível. E as coisas vão acontecendo. E isso eu escuto de muitos empreendedores que, por exemplo, tem pessoas que começaram a fazer aplicativos mobile, ou cartões de crédito, e pelo que ele tinha de visão naquele universo, naquele momento, vou chegar a 100 mil usuários, vão ter 1 milhão de aparelhos celulares no Brasil. E quando você olha e tem mais aparelho celular que gente, ou que você consegue ter bancos aí com 30, 40, 50 milhões de usuários, assim, os números, você tem que sonhar grande e você tem um volume monstruoso de pessoas, né? No Brasil, não estou nem falando de mundo, e o sonho grande pode te levar a lugares que você jamais imaginou, e é fato, acontece, e daí você se supera, você acaba fazendo coisas que até então você nem sabia que você era capaz. Sim. E essa jornada é incrível. Irado. E, cara, tem muita gente, muito empreendedor que está ouvindo a gente aqui, que é o que você falou, vem do mundo analógico, mas ele começa a perceber que putz, você ter dados para gerar informação, para você conseguir tomar melhores ações em cima dessa informação, é algo que pode mudar muito a vida deles. Que dica que você daria para essa galera que está começando nesse mundo de, poxa, agora estou aqui com a minha empresa, mas preciso, para eu tomar ações mais assertivas, preciso ter mais informações e mais dados. É caro, é complexo? Zero. Cara, é muito mais uma questão cultural do que de complexidade. Então as pessoas acham que tem ferramentas e softwares caríssimos e treinamentos. Na verdade é muito simples, é você começar a coletar às vezes dados mais básicos ou da sua carteira de clientes, clusterizar, coletar, perguntar para o teu cliente, né, alimentar um CRM, são coisas relativamente simples, e simplesmente parar e olhar para aqueles dados, não tem nada, não tem nenhum segredo. Eu estou vendo que a maioria dos meus clientes tem um determinado perfil, a maioria dos meus clientes compra em determinada data do mês, e você consegue tomar decisões muito mais assertivas do que fazer, de como traçar uma estratégia. Parece óbvio, né? Mas as pessoas não fazem. Tanto as pessoas quanto os profissionais. E hoje você tem ferramentas que te ajudam muito, mas dá para fazer, com um bom Excel, dá para fazer muita coisa. E eu fico louco, porque às vezes eu pego as pessoas, quando você vai ficando grande, né, quando você vai ficando num determinado porte, tudo que as pessoas querem fazer, tudo se torna às vezes muito complexo. Aí eu preciso contratar mais gente, preciso contratar um software caríssimo, que tem que ter uma consultoria para instalar, e às vezes a coisa é muito mais simples do que você imagina. Fazer uma boa análise, uma boa planilha, ela consegue fazer um papel assim incrível em qualquer organização. Então basta começar e trazer essa cultura. E voltando aqui, mergulha em outros ambientes que tem pessoas que já estão fazendo. Então eu tenho certeza que as pessoas vêm aqui no clube, vêm aqui nos cursos e nas imersões e na troca de ideias. Eu estou fazendo assim, na minha empresa não trabalhava com dados, não tinha nada, eu comecei a capturar e comecei a montar uma reunião de análise, eu montei um grupo de pessoas que se ajudam mutuamente, eu me matriculei num curso online, e são coisas que vão mudando completamente o mindset, mas tem que começar e tem que ter força de vontade. Né? E eu vejo que as pessoas às vezes não saem da zona de conforto para fazer o básico. Faz o básico, simples. Concordo. E você decide mais com base em dados ou intuição? Eu aprendi, tinha uma época na própria House que eu achei que era 100% dados. Eu desliguei as chaves de intuição, eu falei, a sua opinião conta 0,000, assim, tem 5 bilhões de pessoas no mundo, certo? Então, 8 bilhões de pessoas. Delas. Então, a tua opinião, 1 dividido por 8 bilhões dá 0,0000001, a tua opinião vale 0,000. E eu achava, mas assim, depois você entende que a opinião, e às vezes quanto mais experiente a pessoa, mais exposta, a opinião dela tem muito valor. Porque acontece, os dados te trazem uma verdade, são essenciais para a tomada de decisão, mas às vezes algum conhecimento, vamos pegar no meu mercado, tá? Então, às vezes você sabe que vai mudar o zoneamento de uma cidade, que você conversou com alguém que falou com um vereador, que deu uma dica. Então, esse é um input que muito provavelmente os dados vão te mostrar, mas que vai impactar na tua decisão.
Então, ou você, por exemplo, andando pela sociedade, olhando um pouco da mudança de comportamento, você pode definir que talvez as pessoas vão querer morar num apartamento mais compacto, menor, porque ele é suficiente, ou porque as pessoas, talvez o poder aquisitivo não está tão alto, e isso veio de uma percepção do que as pessoas estão consumindo, do que elas estão falando, e os dados talvez não vão te mostrar com tanta precisão. Então, a intuição, o conhecimento tácito das pessoas tem um valor muito grande. Então, eu diria que hoje a melhor combinação é uma junção entre o que é intuição, conhecimento, emoção das pessoas que estão gerindo aquele negócio com os dados. Perfeito. Um sem o outro não extrai o máximo do potencial que você consegue gerar de valor para sua empresa. Cara, tô super alinhado contigo. E como que você equilibra hoje planejamento de longo prazo com demandas imediatas do seu dia a dia, cara? Porque esse equilíbrio é um dos equilíbrios mais difíceis que eu vejo. Sabe que a gente tem vários amigos empreendedores, né, vários amigos em comuns. Você tem empresas de 20, 30, 40 mil colaboradores, empresas menores, como é o nosso caso, ainda uma empresa de uma startup em desenvolvimento. E você vê que os problemas são sempre os mesmos, né? Os líderes reclamam que queriam estar mais estratégicos, todo mundo reclama que está sobrecarregado, que tem que focar mais no longo médio do que no curto prazo. Então são dores que nunca vão acabar e que você tem que aprender a administrar. E hora você vai estar mais focado em uma, hora em outra, você vai ter que dosar. Mas eu acho que a gente equilibrou bem, tá? Eu acho que essa correlação entre o curto prazo e outro ponto que é super importante, né, no nosso negócio, você tem negócios mais maduros, que você já tem dados, eles já estão mais constituídos, e os negócios que ainda estão surgindo, né, que eles estão ainda startando, e o comportamento é totalmente diferente. Então, você tem que ganhar muito mais precisão, mais eficiência, conseguir trazer uma melhoria dos processos. Processos é algo que a gente tem... Cara, o empreendedor ouve processo, ele quer morrer, né? Mas é importante. Sim. E você tem negócios que estão começando, que estão em discovery, que você ainda está coletando dados, você está no processo de aprendizado, de PDCA, e é outra cultura. E você lidar com os dois ao mesmo tempo nem sempre é fácil. Mas voltando aqui, a gente tem uma eficiência muito grande, reuniões que são muito mais de dia a dia para rodar o imediato, né, que são muito táticas, e a gente tem uma cultura de trabalhar muito planejamento em reuniões que olham muito mais para o futuro, olham para frente, mexem no planejamento de longo prazo da empresa. Então a gente conseguiu equilibrar muito bem. Talvez essa cultura de ter vindo do mercado imobiliário, que são ciclos de 5 anos, talvez ajudaram muito nessa visão. Na visão mais de longo prazo e não só imediato. E, cara, você acabou de falar que é um negócio legal, né? Você tem esse ritual e reuniões que são específicas para cada uma das coisas. Qual ritual ou processo que não pode faltar no teu dia a dia como gestor? Cara, tem algo que você fala assim, cara, isso não pode faltar? Cara, isso é incrível. Eu tenho uma reunião que eu junto todas as lideranças da empresa, e hoje não são poucas, e cada um dá um update rápido de 2 minutos, que é uma forma de eu estar ciente de tudo que está na empresa, e todo mundo está ciente. Então todo mundo se reúne. Todo dia? Não, uma vez por semana. Tá. Uma vez por semana. E daí cada um tem que dar um update, e os pontos mais importantes daquela reunião, eles tornam... A gente pega no final da reunião e aborda eles para resolver um problema, para debater um assunto específico. E tem gente que acha chato pra caralho essa reunião. Fala, pô, puta reunião, eu tenho que estar lá escutando o cara da outra área e tal. Mas assim, a importância para mim, para ter a visão total da empresa e fazer com que as pessoas se conectem é fundamental. Eu já tirei várias decisões, já tive várias percepções como CEO da companhia que foram extraídas dessa reunião. Então, em algum momento, né, por mais que o teu time reclame, fala, pô, 2 horas de reunião das outras áreas e tal, pode ser que eles não percebam, mas para mim ela é fundamental. E assim, pode reclamar, mas ela vai continuar existindo porque ela é fundamental para uma série de tomadas de decisão. Então esse é um rito importante. Tem o All Hands, que vem toda semana, que a gente traz uma atualização, gera um get-together. A gente tem eventos trimestralmente, a gente tem pessoas trabalhando remoto, a gente tem equipes já em várias cidades do Brasil. Então a gente faz a cada trimestre um evento que sempre acaba numa balada, e é um rito das pessoas se conectarem, se conhecerem, de entenderem um pouco da cultura da empresa. As pessoas que vêm de fora já passam 2, 3, 4 dias aqui fazendo uma imersão. Reuniões por BU, por áreas de negócio, em que a gente aprofunda muito mais nos KPIs da área, em que a gente discute muito mais estrategicamente o que fazer, os planos de ação, e daí são grupos menores para você poder focar. Então são ritos que são muito importantes na gestão. Isso para dizer assim, quem fala assim, pô, esse cara é um puta gestor, cara, eu sou empreendedor. Para que eu me dedique a esse tipo de reunião, a fazeres, e olhar para dentro de casa,
Não, é uma dificuldade. Cara, eu sou o cara de fora, eu gosto de Sim. vender, eu gosto de estar com o cliente, de prospectar negócio, de aprender, de inovar. A minha praia é outra. Mas em determinados momentos da empresa, o líder precisa estar junto do time, precisa olhar para dentro, organizar a casa, preparar ela para passos maiores e faz parte do jogo. Então, essa ambivalência, né, é muito importante para você poder levar a empresa para novos patamares. Boa. Olha só, galera, continuando aqui o momento merchan do Nardon. Olha só, porque agora eu também faço merchan. Galera, assim como o Ale falou aqui, né? Você vê que dependendo do seu momento de maturidade, você como líder é exigido de coisas diferentes, né? E é exatamente sobre isso que a gente trata na nossa formação presencial, o G4, Gestão e Estratégia, né? Comigo, com o Thales, com o Alfredo, onde você vai passar ali durante 3 dias, 1 dia e meio, tendo aula, conteúdo e muita tiração de dúvida, e 1 dia e meio de mentoria na prática, né? Onde a gente traz esses modelos e práticas que são adotados pelas empresas que mais crescem no mundo, adaptados aqui para a realidade de negócios tradicionais no Brasil, porque nada adianta a gente falar disso que funciona lá para fora, ou nas empresas que mais crescem, a gente não adapta também para a realidade aqui do Brasil e para a realidade de empresas que estão nessa maturidade. Por isso, eu te convido a escanear aqui, ó, o QR Code que vai estar na tela, ou ir lá no link que está aqui na descrição do episódio e aplicar para esse nosso processo de seleção para o G4 Gestão e Estratégia. E olha só, na hora que você estiver fazendo a aplicação, você vai responder algumas perguntas ali do tamanho da tua empresa, o número de colaboradores, o seu papel dentro da empresa, se você é fundador, se você é diretor, se você é gerente, coordenador ou analista, né? Normalmente, dependendo da sua posição e do tamanho da tua empresa, esse produto é o que faz sentido para você. Dependendo, não vai ser esse produto e o nosso time vai te ajudar a entender qual é o melhor produto para o momento da sua maturidade agora. Exatamente por isso que o Ale falou, né? Dependendo do seu nível de maturidade, você tem uma caixa de ferramentas que faz mais sentido para aquele momento. Se você está no momento à frente, acima, vai ser outra caixa de ferramentas, né? Eu gosto muito de falar que todas as empresas têm 5 fases iguais, são as fases, né, de uma pessoa, né? Você tem um momento de ser bebê, daí você tem a infância, daí você tem a adolescência, daí você tem um momento adulto e o momento da melhor idade. Para cada momento desse, você vai ter desafios diferentes, cara, dores de cabeça diferentes, e você como dono e o teu time vão ter fundamentalmente papéis diferentes. E para cada momento desse, existe um produto que faz mais sentido para você aqui no G4 Educação. Então, vai lá no link da descrição ou no QR Code que está aqui na tela e aplica agora, tá? Mudando de assunto agora, cara, a gente estava falando disso antes de começar aqui, né, o podcast. Eu estava lá fazendo o Ironman 70.3 aqui de São Paulo, e daí eu correndo, não sabia que você ia correr também, que você ia participar, e eu vejo o Ale passando assim, né, tava na minha frente, logicamente, porque ele já treina faz muito mais tempo do que eu, e ele passando, daí eu olhei para ele, ô, Vitacol, né, já gritei, ô, Vitacol. Daí na outra eu gritei, ô, Raulzinho! E no último eu gritei, ô, Ale, né? Foram 3 voltas, 3 vezes que eu ouvi ele. A primeira, a segunda ele não entendeu nada. Eu acho que na terceira ele viu que era eu, gritou, ô, Brunão, tudo bem? Né? Cara, o que essa jornada de alta performance nos esportes te ensinou? E como você traz isso para a tua vida, seja pessoal ou como empreendedor? Primeiro, assim, o esporte, muita gente olha, né, e fala isso por isso, pô, o cara exagera, né, ninguém, as palavras de incentivo são poucas, assim, mas qual é o ponto aqui? Primeiro, para mim é uma terapia. Eu já tentei meditação, não consigo, mas o momento do esporte é meio que é um momento de pensar, de colocar as ideias em ordem, onde vem as ideias, então é um momento muito importante em que eu consigo concatenar não só o exercício físico, mas o exercício mental, e para mim isso é muito importante. Segundo ponto, acho que a maior lição de todas é uma resiliência sobrenatural, né? E uma disciplina, principalmente. E são coisas que sem as quais você não sobrevive no mundo hostil, não falo dos negócios, mas Na vida. da vida. E isso eu acredito que é fundamental para qualquer pessoa, tanto que eu adoro, eu valorizo muito quando eu estou entrevistando alguém. Eu entrevisto 100% das pessoas da empresa, Brunão. Eu invisto um tempo enorme, aprendo demais,
eu consigo garantir um fit cultural que para mim é importante, daquilo que eu acredito como valores. E para mim, as pessoas que têm essa base, pode ser qualquer coisa, pode ser tocar um instrumento, pode ser uma dedicação ao esporte, mas que conseguem ter a disciplina de se desenvolver, de fazer algo em determinada performance, já para mim é um sinal que aquela pessoa tem uma predileção a ser um destaque. Assim como pessoas que saem da sua cidade natal sozinhas, muitas vezes, para vir trabalhar e arriscar a vida, para mim elas têm um diferencial enorme. Primeiro, porque pela coragem, depois por precisar vencer. Então, para mim, isso é um grande diferencial. Mas o esporte ensinou demais e outra coisa que eu acho que é muito importante é a consistência. Né? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, tem um pico de intensidade, fazer uma coisa, regime da lua, do sol, da maré, e para, e tem gente que começa e não consegue ir adiante. Então, essa disciplina, consistência e ir longe é algo que eu valorizo demais e que o esporte me ensinou muito. São 30 anos aí já de dedicação, que é muito bom. É o Benjamin Button brasileiro. Sabia, tinha que fazer a sacanagem de novo, cara. Cada vez que eu vejo ele tá mais novo, pô. O que me zoaram com essa... Te sacanearam muito. Sacanearam muito. Mas também, não sei, quantos anos você tem, cara? 46. 46? Real? Real. Não é tipo... Não, 39. Pô, melhor que nunca ali. Não, sério, acho que eu tô melhor hoje bem, do que com 18. Você tá legal. Muito bem, pô. E, cara, fala um negócio. Como que você consegue conciliar essa vida de atleta, que tem que acordar cedo, né, para fazer o treino, ainda mais para se preparar para o 70.3? Tudo bem que você já treina há muito tempo, fez maratona antes, então não é um negócio do dia pra noite que nem eu, que comecei a treinar sério esse ano. Que tem seu mérito também, né? E tá tudo bem, mas é o que você falou, assim, eu venho de uma base da juventude, de quando eu era moleque, que eu fazia muito esporte. Eu fiquei num hiato ali de quase 20 anos sem fazer esporte como eu fiz, né, agora. Mas, putz, nos últimos 3, 4 anos eu estou ativo, né, fazendo musculação e tal, que te ajuda, porque sair do zero para uma intensidade dessa do nada, você vai se arrebentar inteiro. Mas como que você coordena isso, dessa sua jornada de atleta, mesmo que seja amador, de pai, de marido, de empreendedor e ainda de um cara que visita mais de 80 cidades nesse último ano? Tem bem mais coisa. Então, mas você sabe que... Isso é só uma parte da tua vida, isso né? É uma parte. Tem muito mais do que isso. Como que você consegue coordenar tudo isso, cara? Dormindo pouco, uma das razões, mas brincadeira. Assim, acho que o que é importante, Brunão, é você saber primeiro priorizar, delegar. Acho que é algo que eu aprendi também, não era muito da minha natureza, mas quantas e quantas tarefas que você não é bom, que não agrega, que você acaba querendo fazer e toma um tempo enorme, e você ter confiança no time acaba te liberando tempo para poder fazer outras coisas. Mas quando a gente fala do esporte, primeiro para mim é uma necessidade. Acordo muito cedo, você sabe que a gente que pratica tem esse hábito, é um pouco do lifestyle, né? Sim. Então eu durmo muito pouco, acordo muito cedo, então o dia realmente tem umas horinhas a mais do que as pessoas, mas é uma questão de organização, né? O teu tempo e do presidente da República é o mesmo. E eu vejo pessoas que conseguem fazer com sobra tudo, prosperar e ainda tem pessoas ainda conseguem viajar, fazer um monte de coisa, conciliar lazer. Obviamente, em alguns momentos da vida, a roda fica um pouco desbalanceada, né? Então, alguma parte do todo fica um pouco descompensada e você tem que estar sempre dosando esse equilíbrio, né? Ele é fundamental. E eu tenho deficiências também, né? Você pega, às vezes, algumas áreas ficam desatendidas e você tem que também dosar, assim como a gente falou, que você tem que se reinventar muitas vezes como empreendedor ou mudar as suas características. Na vida é muito parecido. Às vezes você precisa se dedicar mais à família porque tá num momento importante, às vezes você precisa se dedicar mais ao trabalho, a empresa também precisa, e você vai dosando. Mas eu acho que eu consegui fazer isso com bastante equilíbrio. Aprendo muito com outros empreendedores. Eu participo de outras organizações, né, que você tem o give back, né, de você dar de volta aquilo que você aprendeu, ou você também mentorar outras pessoas. É algo que me dá muito prazer e onde eu aprendo demais. E você ouvir de pessoas que já fizeram e pegar como exemplo, né? Às vezes você modelar. Cara, as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço, ao contrário do que a gente pensa, elas têm um tempo muito grande focado em um lazer, mas um lazer que também leva a um certo network.
elas conseguem viajar muito, conseguem ter um tempo de qualidade, trabalham muito também, mas às vezes as pessoas que ficam enfurnadas e acham que tá maravilhoso e não fazem outras coisas, nem sempre é o melhor caminho. Perfeito. Então, achar esse equilíbrio e aprender com outras pessoas que conseguiram dosar, que têm muitos ensinamentos, também foi um ponto crucial aí para poder fazer uma rotina eficiente. Muito bom, cara. Bom, galera, indo já para a reta final desse bate-papo, que eu sempre gosto muito, a gente tem aqui o famoso bate-bola do gestor. Eu vou te fazer uma pergunta, você responde rápido. Se quiser, né, aprofundar um pouquinho, vai, mas a ideia é ser um bate-bola aqui, tá? O que constrói um bom CEO? Exemplo, arrastar pelo exemplo. Boa. Qual é a próxima grande tendência do mercado imobiliário? Prédios que têm tecnologia embarcada, serviços e que geram praticidade e tempo para os moradores. Qual foi o melhor conselho de gestão que você já recebeu? Bom, essa é de foque nas pessoas e na cultura, porque as empresas, na essência, são pessoas. E o pior? Puta merda. Não lembro do pior. Cara, eu ia falar a mesma coisa. Eu esqueço o pior. Eu fiz, devo ter feito cagada, eu já falava, pô, esquece, esse é ruim, esquece. Boa. Se você pudesse mandar uma mensagem para a Lê que estava lá começando nessa vida empreendedora, qual seria essa mensagem? Eu lembrei do pior conselho, eu vou voltar. Tá, claro. Delega a contratação para alguém. Eu deleguei, eu entrei um dia na empresa, não reconheci mais ninguém. Acho que foi uma das maiores cagadas que eu fiz, mas também me levou a focar muito mais nesse item aqui. Conselho para Lê, quando eu estava começando, é isso? É. Cara, eu já faço, mas eu faço tudo com muita intensidade, com raça, com amor, porque a jornada é dura demais, cara. Se você não ama de fato aquilo que você faz. O meu primeiro estágio foi em engenheiro de obra. E cara, eu logo percebi que não era muito ali o meu caminho. E eu poderia ter ficado naquilo, seguir alguma orientação de família. Segue o amor, aquilo que você faria sem ninguém te pagar, ou se você tiver um tempo livre, seria aquilo que você escolheria fazer, que é isso que eu faço na vida. Muito bom. Qual foi a última coisa nova que você aprendeu? Puta merda. Cara, tanta coisa. Eu tô aprendendo, tô me dedicando muito agora a AI e a planejamento de longo prazo, que é uma deficiência que eu tinha muito grande por ser empreendedor. Então são itens que eu tenho me dedicado bastante. Muito bom. Alguma mensagem que você queria deixar aqui pra galera? Acho que era um puta conselho, Bruno, que eu recebi de um super mentor, um cara sensacional. Ele falou assim, cara, pode estar difícil, assim, tem momentos que são foda. E ele falou assim, cara, fica no jogo que muda onde você menos espera. A indústria vira, a economia vira, surge uma nova tendência. E acho que é uma lição de vida. Você tá no negócio, tá difícil, você tentou uma, duas, três vezes e fica no jogo. Não pode ser burro, cara. Você não pode ser insistente em algo que não vai prosperar. Mas quando você acredita de fato, fica no jogo que a recompensa ela vem. As pessoas desistem muito cedo. Eu vejo hoje as pessoas, ainda mais da nova geração, desistem da empresa, do emprego, do casamento, tá tudo tão volátil. E às vezes você precisa ter um pouco mais de tempo, de resiliência. E aí, já emendando, as empresas de maior sucesso, os empreendedores de maior sucesso, e olha que não são poucos que eu conheço, tá? Na vida, são aqueles que tiveram resiliência, que insistiram mais, ficaram mais no jogo, tomaram mais porrada, levantaram mais vezes, são de fato aqueles que prosperaram. Então a maior característica, se você me perguntar, hoje, das empresas de maior sucesso, dos empreendedores, é o fator de terem sido muito mais persistentes e resistentes do que a maioria das outras pessoas. Muito bom. E com essa grande mensagem final... Irmãozão, que porrada. Que prazer porrada. estar aqui com vocês, ser parceiro aqui desde da incepção do G4, ser seu amigo, parabéns, cara, o que vocês mudaram na vida como mentor aqui, frequentador. Eu vejo que vocês mudam, as pessoas entram aqui, elas saem com outro mindset, outra ambição. E o bem que vocês fazem pelo empreendedorismo, pelo país, é muito fodido, cara, e não tem outra palavra para falar. Então esse capital social que vocês continuem, e eu tenho muito orgulho aqui de ser teu amigo e parceiro, Brunão. Obrigado. Boa.
Obrigado, meu querido. Ó, para vocês que estão aí, lembrem de ativar o sininho. Gostou? Dá like aí no episódio. Se estiver no YouTube, dá like também. Segue o G4 Podcast aqui no Spotify, lá no Instagram. Segue eu, @bruno.nardon, para te seguir. Alelaffer, @alelaffer. Isso. E é isso aí, galera. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Valeu!